Fala, turma! Hoje nós vamos falar a respeito do ciclo do amador. Se você sente que você tem um produto bom, um serviço bom, mas em compensação pessoas com produtos e serviços piores que o seu estão ficando na sua frente, eu sinto te falar, mas você está preso ao ciclo do amador. Esse ciclo é um ciclo vicioso que faz com que a maioria dos empresários, infoprodutores e mentores quebrem o seu negócio antes mesmo dele começar. Se você tem interesse em sair desse ciclo, fique até o final desse vídeo que eu vou te passar super dicas para você implementar e sair desse ciclo nas próximas 24 horas. A raiz do problema. Qual que é a real raiz desse problema? A realidade é que os amadores, eles sempre estão procurando uma nova estratégia. Eles sempre veem como se a grama do vizinho fosse mais verde. Eles não se limitam em testar, iniciar, continuar e finalizar uma metodologia para fazer com que eles percebam se aquilo realmente valeu a pena ou não para o negócio deles. Eles estão sempre pulando de galho em galho, eles não têm foco nas ofertas, naqueles produtos e serviços que eles oferecem, então eles tentam dar tiros para todos os lados. E com isso, com essa percepção, a gente validou aqui alguns pontos do ciclo do amador. O primeiro ponto é a empolgação inicial. Geralmente esse amador, esse infoprodutor, esse mentor, esse empresário amador, ele sempre começa com uma empolgação inicial quando ele vê uma nova metodologia. Ele vê alguém apresentando para ele um novo mercado ou uma nova estratégia e ele se empolga com aquilo sem pensar que na realidade vendas é um processo onde você precisa iniciar, começar e terminar para ver se você validou de fato alguma coisa ou não. Segundo ponto, ação sem direção. Ele não pensa em formar de fato um mecanismo, um método. Ele simplesmente vai fazendo ações descoordenadas de acordo com aquilo que ele acha que faz mais sentido para ele, quando na realidade ele precisa de fato seguir um método. Terceiro, resultado medíocre. Você se contenta com micro resultados, às vezes uma venda, às vezes que seja um resultado de cliente que você já fechou, uma assessoria, uma consultoria que seja. Então você fica viciado nesses micro resultados, quando na realidade você precisa ficar viciado em vender mais, em ter todos os dias previsibilidade de clientes e de vendas acontecendo no seu negócio. Quarto ponto, dúvida e frustração. Ele não tem certeza de fato daquilo que ele está fazendo, porque ele ouviu alguém comentando, ele viu um Reels no Instagram, ele viu um vídeo no YouTube, então de fato ele não tem convicção daquilo que ele está fazendo. E a dúvida é uma das maiores, uma das piores coisas que o empresário pode carregar com ele, porque dia após dia ele vai ficar frustrado e ele não vai ter certeza de fato daquilo que ele está fazendo. Quinto ponto, o recomeço. É aí quando ele vê uma nova oportunidade, aí quando ele vê um novo mecanismo, aí quando ele vê uma nova estratégia, ele se empolga novamente e ele começa todo esse ciclo de a grama do vizinho é mais verde, e aí ele desvia o seu foco daquilo que teria que ter a atenção total dele. E o sexto passo é ele repetir tudo. Então esse ciclo é o ciclo daquele amador que está sempre procurando pular de galho em galho, que não valida uma metodologia. E aqui a gente fala para os nossos clientes que todas as metodologias que a gente passa para ele precisam ter constante aprendizado ininterrupto. Esses aprendizados, eles não podem parar. Você precisa de fato começar e finalizar uma estratégia para ver se aquilo de fato trouxe ou não resultado para você. Ao invés de começar, ter micro resultados e pular para o próximo galho, você fica preso em dopamina medíocre, resultados medíocres. Então é justamente por isso que aqui a gente entendeu esse ciclo do amador. O terceiro, qual que é o erro central do amador? O amador, ele vive aprendendo, ele está sempre buscando uma nova estratégia, ele está sempre viciado no aprender. Pode parecer distante, mas se você for olhar, mais de 75% das pessoas hoje no Brasil compram cursos e mentorias e não aplicam. Então, esse amador, ele está sempre viciado em um novo curso, uma nova metodologia, um novo evento. Então, ele sempre coloca a responsabilidade em algum fator externo, ao invés de entender e implementar de fato um processo que seja constante e crescente, onde ele vai fazer todos os dias as mesmas coisas até validar de fato se aquilo funcionou para ele ou não. Então, primeiro, ele faz para testar.
O amador, ele faz para testar, enquanto o profissional ele faz para provar, ele já faz para validar de fato. O amador, ele busca validação, o profissional ele busca resultado. O amador, ele muda de estratégia toda semana, o profissional ele melhora a estratégia até dar certo. Então aqui você já começa a perceber grande parte das diferenças entre um amador e um profissional. E se você pensar e se você olhar em como você tem levado a sua operação, os seus negócios, eu tenho certeza que se você parou nesse vídeo, você está preso nesses afazeres, nesses checklists que os amadores cometem. Então agora a gente vai falar a respeito do mindset do profissional. Tá? O profissional ele tem uma rotina de crescimento, ele tem uma rotina de análise de resultado, ele valida antes de ter certeza, ele testa antes de falar se está certo ou se não está. Então, de fato, aqui nesse ponto, você precisa estruturar uma metodologia correta para você, de fato, otimizar essa metodologia dia após dia. E à medida do que você vai vendo que aquilo funcionou para você ou que aquilo não funcionou, você exclui aquilo que não funciona e você replica e intensiva aquilo que funcionou para você. Então, o profissional ele tem uma rotina de crescimento. Ele não acorda para ver o que vai postar, ele já acorda para seguir uma metodologia. Ele não acorda assim sem saber de fato o que ele vai fazer. Ele tem calculado tudo que ele vai fazer, porque nada é por acaso, tudo é muito intencional. Ele não depende de motivação, ele depende de processos bem definidos. Ele tem a responsabilidade, ele tem um compromisso de saber que o que ele precisa fazer, ele vai fazer. E ele não vai fazer só se aquilo deu uma dopamina diária ou se aquilo trouxe um micro resultado diário, porque ele está focado no resultado real, naquele resultado que é trazer vendas todos os dias, implementar esse processo no negócio dele. Ele não depende de ideias, ele tem esses processos bem definidos. Então ele não depende daquilo que vem na cabeça dele na hora, porque ele sabe qual é o começo, qual é o meio e qual é o fim daquela metodologia que ele está seguindo. E é isso que separa um mentor que fatura R$2.000 de um mentor que fatura 100, 200 mil reais por mês. E agora a gente vai falar de como sair desse ciclo do amador. Você precisa escolher um produto ou um serviço e ir nele até o final. Isso é a primeira coisa que você precisa fazer. Você precisa escolher, de fato, uma oferta para conseguir escalar. Eu tenho certeza que quando você começar a fazer isso, você vai otimizar dia após dia aquela oferta, os seus entregáveis de acordo com o resultado que os seus clientes eles estão te passando. Você vai analisar e você vai começar a melhorar uma metodologia. Ao invés de tentar dar tiro para todos os lados, tentar criar 10, 20 ofertas ao mesmo tempo, você vai escolher primeiro uma oferta. Segundo, você vai montar um funil simples que funciona. Talvez a aquisição de clientes de forma orgânica ou de forma paga, levando até o seu WhatsApp, já funciona muito bem para mentores e empresários que faturam até 100 mil reais por mês, ou até mais do que isso. Então, se hoje o funil que funciona mais para você é levar seus clientes para o WhatsApp, bem, não fica olhando a grama do seu vizinho, que às vezes atende por uma landing page ou por um site e fica falando, olha, eu acho mais bonito, eu acho mais legal. Cara, simplesmente pensa, se hoje aquilo está funcionando para você, se é aquilo que mais funciona para você, simplesmente você vai replicar aquilo que já funciona. E não ficar pulando de galho em galho porque você viu um outro vídeo, você viu um outro player que de fato faz aquela outra estratégia. Terceiro, você precisa criar um ritmo. A maioria das pessoas que começam, dos mentores, infoprodutores, empresários que estão presos nesse ciclo, eles começam em um ritmo de aceleração e desacelera. Aumenta depois o ritmo de aceleração e desacelera. Quando na realidade você vence quando você é constante. Quando você faz tudo o que você precisa fazer todos os dias. E o básico funciona. Então para de às vezes achar que você precisa inventar uma super metodologia, você precisa inventar um super funil, funil com formulário, jogando as pessoas para uma automação. Cara, às vezes o simples funciona. Tá? Então vamos pensar a respeito disso. E o quarto passo para você sair do ciclo do amador é rastreie seus resultados como se você fosse um engenheiro. Você precisa ter noção dos seus KPIs, que são suas métricas, das pessoas que veem o seu anúncio, quantas pessoas estão chegando até o destino, das pessoas que chegam até o destino, quantas pessoas que chegam até o link de pagamento, ou quantas agendam uma reunião, dessas pessoas que agendam uma reunião, quantas pessoas estão finalizando uma reunião interessados, dessas pessoas que finalizam a reunião interessados ou que saem de uma landing page interessados, quantos de fato fecham a compra? E desses que fecham a compra, quantos compram novamente?
quantos indicam. Então você precisa ter noção real de todos os seus números do seu negócio. Até porque se você tem um furo no seu balde, você precisa identificar, porque nenhuma água vai parar, você não vai conseguir encher um balde, sendo que você está cheio de furos ali naquele balde. Então é justamente por isso que você precisa rastrear os seus resultados de fato, como se você fosse um engenheiro. E aqui, pessoal, enquanto um amador ele procura motivação, o profissional ele constrói a consistência. Ele sabe de fato aquilo que ele está fazendo. Então, de fato, se você entende que esses passos, esses métodos serão eficazes para você, e eu tenho certeza que sim, implemente isso no seu negócio nos próximos 7 dias, que eu tenho certeza que os seus resultados serão astronômicos. E aí você volta aqui no vídeo e deixa o seu comentário aqui pra gente, porque eu tenho certeza que isso vai te levar para um próximo nível de uma maneira que nada nunca te levou. Então, pessoal, eu tenho um aviso, agora que você já entendeu como sair do ciclo do amador, como se perceber se você está no ciclo do amador e como sair desse ciclo, eu tenho um recado importante para você. Se você tem interesse em implementar um processo de vendas na sua empresa que traga todos os dias clientes interessados e prontos para comprarem de você, entre em contato aqui nesse formulário aqui embaixo, lembrando que são vagas limitadas, a nossa equipe ela vai entrar em contato com você, nós vamos fazer uma sessão estratégica gratuita, identificar os gargalos do seu negócio e te passar um diagnóstico. Para os próximos 7 dias você conseguir escalar de forma considerável o seu negócio. E quem sabe, se for para você, ter o nosso time aplicando o nosso serviço e a nossa metodologia toda no seu negócio e te garantir que você tenha previsibilidade de vendas todos os dias no seu negócio. Então, se for para você, caso faça sentido para você, o formulário está aqui embaixo, tá ok? Lembrando que são vagas limitadas e tem um grupo aqui embaixo também de informações secretas, tá? É só para quem está vendo esse vídeo, porque esse grupo ele é vendido por fora. Então, de fato, é um brinde, é um bônus para você. Esse grupo secreto ele vai estar aqui embaixo no link dos formulários, tá ok? E será um prazer ter você lá junto com a gente. Lembrando que esse grupo é um grupo de bastidores, ofertas, nós passamos dicas, super dicas que estão funcionando, nós passamos lives, damos produtos gratuitamente para quem está ali dentro. Então não perca tempo. Se você quer sair do ciclo do amador e levar o seu negócio de uma forma profissional, preencha o formulário aqui embaixo e entra no grupo para você garantir que você vai ter acesso às metodologias que mais funcionam no mercado hoje dentro do seu negócio. Então, fechou, pessoal?